Oi, alunos! Na aula de hoje nós vamos aprender um novo gênero textual, que é o gênero texto de divulgação científica. Vamos ao conceito. O texto de divulgação científica propaga pesquisas relacionadas a diversas áreas do conhecimento a um público não especialista. Costuma apresentar alguns elementos como imagens ou dados estatísticos para complementar ou ilustrar a informação transmitida. Pode ser publicado em sites e em revistas. E aí o nosso livro ele traz 2 questionamentos a respeito desse gênero. Você sabe de que forma os estudos ou as descobertas de pesquisas científicas são divulgados ao público em geral? Para você, qual é a finalidade de um texto que apresenta resultados de pesquisas e dados científicos? Vamos ver mais algumas informações a respeito desse gênero e aí a gente vai descobrir essas respostas, desses questionamentos. Neste capítulo, você vai estudar o gênero artigo de divulgação científica. A seguir, vamos ler um pouco sobre sua finalidade e onde podemos encontrar esse tipo de publicação. Divulgando descobertas. O ser humano sempre teve a necessidade de registrar seus conhecimentos. Por isso, as descobertas da humanidade, científicas ou não, foram registradas e divulgadas desde sempre, mesmo que de formas diferentes das que conhecemos hoje. A ciência tem um papel fundamental no desenvolvimento da civilização, fazendo parte da cultura de cada povo. Logo, a divulgação do conhecimento científico é algo que acompanha a sociedade desde a antiguidade. Atualmente, os textos de divulgação científica possibilitam às pessoas não especialistas em assuntos científicos se informar e aprender um pouco sobre diversos temas. Com a internet, o conhecimento científico se tornou mais acessível, aumentando a importância de textos que repassem informações verídicas, ou seja, textos que contenham informações verdadeiras. Documentários científicos. Os documentários científicos são uma forma de popularizar a divulgação desse conhecimento, principalmente se pensarmos que o alcance desse gênero é cada vez maior, existindo até mesmo canais de televisão que transmitem exclusivamente esse tipo de documentário. Por utilizar recursos audiovisuais, esses filmes facilitam a compreensão dos conceitos retratados. Então, aqui ao lado, a gente tem um esqueminha, com o objetivo, o público-alvo e as características, tá? Vamos ver aqui essas informações. O objetivo é divulgar assuntos de natureza científica e relacionado às diversas áreas do conhecimento. Público-alvo, pessoas que se interessam por descobertas científicas, mas não são especialistas no assunto tratado. E as características, elementos comuns aos dos gêneros jornalísticos, como a citação de autoridade, dados estatísticos e exemplificações, além dos recursos visuais. Apresenta de forma expositiva uma descoberta científica ou uma pesquisa realizada. Essas informações foram retiradas do livro da produção de textos. Agora, a gente vai ver, um textinho lá do Trilhas, Ao estudar emojis, psicólogos querem desvendar comportamento humano. Então, aqui a gente tem um exemplo de um texto de divulgação científica. Ele trata um assunto científico, de forma que pessoas não especialistas nesse assunto consigam compreender, essa pesquisa, esse estudo. Então, aqui a gente percebe que foi um texto divulgado em um site, a gente vê aqui o endereço do site, e aqui nós temos o título do nosso artigo científico, texto de divulgação científica, o autor, o local, a data e a hora da publicação. E aí vocês podem acompanhar esse texto no livro de vocês para responder as perguntas. 1. O texto de divulgação científica apresenta ao público não especializado descobertas e pesquisas sobre assuntos de diversas áreas do conhecimento.
qual é a área do conhecimento apresentada no texto lido. Então, a gente vê, né, que é um texto que fala sobre tecnologia. Então, é essa alternativa que vocês vão marcar. 2. Que relação a psicóloga Linda Kay estabelece entre o comportamento das pessoas e o uso dos emojis? Resposta: ela diz que parece haver uma relação positiva entre o uso dos emojis e a capacidade de as pessoas se relacionarem entre si. 3. Essa psicóloga publicou uma pesquisa na qual constatou que determinadas áreas do cérebro são ativadas quando alguém lê um emoji. Por que isso acontece? Porque esse tipo de mensagem se aproxima a uma conversa realizada pessoalmente. Questão 4. De acordo com o texto, há um emoticon que pode transmitir a ideia de ironia. Contorne o emoji que também transmite essa ideia. Então, aqui ele já está circulado, né? É esse terceiro aqui, com a linguinha de fora. 5. Qual emoji é apresentado no texto como polissêmico, ou seja, que representa mais de um significado? O emoji joia, que é aquele legalzinho, né, que vocês conhecem. Para Luli Radfar, por que emojis não têm um significado fixo? Resposta: porque eles vêm ganhando significados diferentes de acordo com quem os utiliza. 7. Assinale a alternativa que indica o que é estrangeirismo. Então, a nossa resposta é o uso de palavras ou expressões estrangeiras que podem ser incorporadas ao vocabulário de determinada língua. 8. De acordo com o texto, porque é natural que os jovens sejam os primeiros a se apropriarem e transformarem o significado dos emojis. Resposta: porque eles são os mais dispostos a experimentar com a língua. 9. Nesse texto de divulgação científica, o autor cita alguns cientistas para avaliar o estudo feito pela psicóloga Linda Kay. A. Que efeito essas citações geram no texto? Resposta: elas dão mais credibilidade ao texto, uma vez que se trata da fala de especialistas. B. Qual é a opinião de Luli Radfar em relação a esse estudo? Apesar de concordar que os emojis estão cada vez mais fazendo parte da linguagem e da comunicação, ele não acredita que um estudo aprofundado sobre isso seja relevante, pois não acrescentaria mais informações sobre o que já se sabe sobre linguística. C. Luiz Carlos Cagliari concorda com Radfar? Por quê? Resposta: não, pois ele relaciona o emoji à escrita pictográfica dos chineses e dos egípcios, além da linguagem dos computadores, concluindo que esse tipo de escrita prevaleceu sobre a alfabética. Releia as palavras do professor Luiz Carlos Cagliari. A. Porque algumas palavras aparecem grafadas em itálico, ou seja, com a letra inclinada. Resposta: porque são palavras de origem estrangeira. B. O que significa a expressão "eles são tão velhos quanto andar para frente"? Resposta: significa que são muito antigos, pois andar para frente é tão natural que ninguém sabe exatamente quando foi a primeira vez que isso aconteceu. 11. Além do título, o texto de divulgação científica apresenta intertítulos. Quais são eles? Resposta: mini glossário de emojis e emoticons e novidades. B. Com que finalidade esse recurso foi empregado nesse texto? Resposta: com a finalidade de organizar as informações apresentadas. 12. Releia o seguinte trecho do texto. Nesse trecho, o autor utilizou um recurso próprio do texto jornalístico. Assinale a alternativa que corresponde a esse recurso. Então, aqui a nossa resposta é: o autor inseriu uma citação direta de um especialista para explicar melhor o tema abordado. E aqui está a citação, né? Começa aqui, quem acha que nananana, né? E vai até aqui
o final das aspas. 13. Em outro trecho, o autor emprega as aspas na palavra joinha e ok. Também tá. Qual é a função do emprego das aspas nesses casos? Resposta: enfatizar e destacar essas palavras no texto. 14. Qual é o registro que predomina nesse texto? Formal ou informal? Registro formal. 15. Esse texto foi publicado na versão online do jornal Folha de São Paulo. A. Qual é o público-alvo desse jornal? Resposta: o público em geral, pois apresenta informações sobre diversas áreas. B. Textos como esse podem ser publicados em quais outros veículos de comunicação? Resposta: em revistas impressas e online, sites, blogs e livros especializados. 16. O autor do texto cita o ícone disquete, que atualmente exerce a função salvar. Escreva a função que as mensagens abaixo exercem. O envelope exerce a função de enviar um e-mail ou uma mensagem. O microfone exerce a função de gravar uma mensagem de áudio. E a última imagem, formada por 2 linhas e 3 círculos, exerce a função de compartilhar mensagem, textos e arquivos. 17. Leia o texto abaixo, retirado do livro de receitas do século XIX, e observe como as palavras eram escritas antigamente. A. Sublinhe na receita acima palavras que sofreram mudanças na escrita. Então, olha aqui as palavras que a gente observa aqui são grafadas diferentes, né? É a própria palavra diferentes, com 2 Fs. Substâncias. Acrescentem, com 2 Cs aqui, né? Substâncias. De quaisquer. Olha só como era escrito. E fervão. A gente sabe que não é mais assim que a gente escreve, né? O final é AM. Escreva essas palavras de forma como são grafadas atualmente. Então, a gente tem aqui diferentes, né? Apenas com um F. Substâncias com o acento circunflexo. Acrescentem, né? Sem um C, ali nós temos a presença de 2. E quaisquer, no lugar de quaisquer. E fervam, a gente troca, né, o AOTIL por AM. B. No texto de divulgação científica, a mudança de significado dos emojis é comparado às mudanças que ocorrem nos sistemas de escrita, como em programas de computador. Por que o autor do texto de divulgação científica fez essa comparação? Resposta: porque a língua se manifesta na escrita e principalmente na fala de acordo com as transformações que acontecem no mundo, ou seja, ela muda naturalmente, dependendo do contexto histórico. Essa foi a nossa aula de hoje, eu espero vocês na nossa próxima aula.